que a mulher, ela já tem um marido da noite, que esse tal marido da noite não quer entendimento com o marido que ela tem fisicamente. Então tudo que esta mulher chega a falar, tudo que esta mulher chega a dizer ao marido, o marido não acaba ouvindo. Como idem, também pode ser que o marido também tem mulher espiritual da noite, que não quer que ele tenha entendimento com a sua parceira. Alihleni bandleni la tinhlolo kumele ku swi tiva swa ku village sucesso vanhu lava va ta tirha va nyoxa ke. As pedras dizem que Estamos em conversa com o Nelson, jovem de 30 anos, é curandeiro, que deixou tudo para trás para seguir essa área espiritual. Nelson, já estás há mais de 5 anos a trabalhar nisto. E qual foi a história mais interessante dos pacientes que cá vieram procurar tratamento? São muitas histórias que dão pena até. Há pessoas que vêm, que têm problema das pernas, as pernas estão a apodrecer. Mas quando vão ao hospital correm logo para amputar as pernas. Então nós trabalhamos as pernas das pessoas, as pessoas voltam à sua vida normal. Há pessoas que vêm, que dizem que já foram à África do Sul e foram à Índia, que estão a cagar sangue. Mas nós com os remédios tratamos, a pessoa fica boa. Há pessoas que vêm, que acordam, só estão doentes, vão ao hospital, chegam lá, não acusam nada. Pensam que por ter dinheiro, deixa eu ir para outro país. Vão para outro país, chegam lá, não acusam nada. Estás a ver? Então é aí onde é que eu digo que são problemas de espiritualismo, que são os demônios. Está a ver? Os demônios batem a pessoa. Então a pessoa sempre quando chega lá nas máquinas, não apanha nada. É por isso que está a haver essa situação agora de haver a ligação da medicina tradicional e a medicina moderna. Porque na medicina moderna estão a morrer várias pessoas porque eles não conseguem detectar nada, porque o próprio demônio faz isso, que as pessoas cheguem lá não apanhem nada, para a pessoa conseguir não ser tratado. Ok, agora estava a falar de uma doença física. Do ponto de vista espiritual, há pessoas que chegam aqui doentes, mas que, do ponto de vista físico, não conseguimos ver realmente o que é que... Sim, o que é que tem. Tem uma história, digamos, interessante que possa partilhar? Tenho muitas histórias. Tenho uma história de um jovem também, que ele veio, ele estava super mal. Então ele, como tinha poucas condições, ele conseguiu sair, viajou, gastou o dinheiro dele, foi para os outros países, chegou lá, pagou as consultas, pagou tudo, mas ele não viu nenhuma melhoria. Então ele já estava desesperado, porque ele estava mal. E as pessoas, quando vê a pessoa, pode ter aparentemente, estar um bocadinho gordinho, estar um bocadinho assim, mas quando por dentro a pessoa não está bem mesmo de saúde, está a se sentir mal, está a ver? Então já é aí que para nós é uma coisa simples, porque nós conhecemos os remédios que nós preparamos, porque mesmo estes remédios que vocês estão a ver aqui, são coisas que nós tiramos nas árvores, subimos em cima das árvores, tem lá uma planta que é mapacama, chama-se mapacama nas árvores. Então é uma planta que cresce em cima de outra árvore. Isso mesmo, então nós tiramos aquilo. Então tem as mapacamas de sorte que dão sorte à pessoa, porque tu podes ser formado em advocacia, engenharia, psicologia, mas na tua família ter uma atmosfera negativa que te acompanha. Tu quando chegas lá no teu local de trabalho nunca és recebido.
Tá a ver? Então já é aí que nós, inclusive aquelas plantas que aprendemos, então que tiramos, pilamos, fazemos algumas misturas de várias plantas, então para misturar, então já fazemos o tratamento à pessoa. E Nelson, falando em atmosfera negativa em diversas áreas da vida, eu já acompanhei cenários de pessoas, na entrevista que já fizemos, que foram procurar serviços de curandeiros tradicionais, por exemplo, para atrair marido. Isso tem te acontecido? Não, isso é muito normal, mesmo homens, mesmo mulheres. Até que neste caso está sendo mais homens do que mulheres. Há mais homens que vêm procurar os serviços para poderem ser gostados isso pelas mesmo, meninas. pelas mulheres. Mas esses não são os mulherengos que querem acumular meninas? Tem os mulherengos e também tem aqueles que têm a atmosfera negativa, que bloqueia na área dele não conseguir alcançar as moças. As moças sempre quando olham para ele rejeitam. Então já é aí que nós vemos o que está acontecendo com ele. Então, na medida que nós vamos ver, então damos o banho à pessoa, então tira aquela coisa negativa que persegue, depois ele vai. Então já começa vendo que, não, ali já estou a ser apreciado. Quando falo com aquela moça já gosta. Ok, mas algumas moças que conversamos com elas a respeito desse assunto, elas disseram-nos que procuraram curandeiros para serem tratadas de modo que os seus parceiros possam lhes dar mais dinheiro. Isso aí já faz parte do feitiço, porque tu não podes fazer as coisas, por exemplo, à força. Isso já é a força que tu estás a fazer, tá a ver? Então, o que é bom é a pessoa tratar-se, o seu corpo, tomar banho, ver o que está a acontecer, né? Que a pessoa com o seu marido não entende, porque o seu marido ou a pessoa pode ter algo ali no meio negativo que quer separação do casal. E essa coisa negativa age de várias maneiras. Pode fazer que o marido não fica com vontade de tirar dinheiro, dar à mulher, mas dar uma amante. Isso para quê? Para o casal não haver entendimento. Está a perceber? Então, tem a outra questão. A questão pode ser também que a mulher, ela já tem o marido da noite. Que esse tal marido da noite não quer entendimento com o marido que ela tem fisicamente. Então, tudo que esta mulher chega a falar, tudo que esta mulher chega a dizer ao marido, o marido não acaba ouvindo. Como idem, também pode ser que o marido também tem mulher espiritual da noite, que não quer que ele tenha entendimento com a sua parceira. Quais são os sintomas da mulher e marido da noite? Bem, os sintomas são simples. Uma mulher que tem marido da noite, ela ainda criança, pode ela não se recordar, ela vai sonhando a ter relações com alguém. E muitas das vezes elas podem, já um bocadinho adultas, dormirem, sonharem a ter relações e acordarem molhadas. Outras acordarem com o sexo inchado. Está a perceber? Até o meu. Está a perceber? Então, e muitas têm a questão de, quando estiverem com os seus parceiros, às vezes não terem muita vontade sexual provocado pelo marido da noite. Porque isto vai dependentemente de cada tipo de marido da noite, porque aquilo é um fantasma que aparece à noite na imagem daquela pessoa que a pessoa admira. Se a pessoa admira um cantor, um jogador, um colega, um vizinho, então o marido da noite usa a imagem daquela pessoa para conseguir manter as relações sexuais com a pessoa. Então, isso tudo para quê? Porque quando nós formos ver bem
isso são coisas dependente das famílias. Há famílias que pessoas vão procurar coisas de enriquecimento. E aqui os fantasmas querem mulheres. Então as famílias indicam que não, tem uma filha. Está vendo? Outros são os avós, os bisavós que foram provocar. Então já todas as mulheres daquela família, daquele apelido, sempre vão, geração por geração, ter problemas do marido da noite. E é uma coisa que, para acabar aquilo, o certo era sempre a pessoa descobrir o sítio onde que os seus avós, bisavós foram lá e fazer essa aposta do pacto para devolver as coisas que são necessárias. Essa é a forma de tratamento. Não existe outra? Não, essa é a forma de fazer o problema acabar definitivamente. Está percebendo? Agora, muitos médicos tradicionais podem dizer que acabam definitivamente, mas não acabam definitivamente. Fazem o tratamento que aquilo afasta-se por um tempo, mas sempre depois aquela coisa vai voltando. Então, é por isso que às vezes esse tipo de pessoas tem que vir frequentemente 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses ao curandeiro, para afastar aquela coisa para a pessoa conseguir ter a sua vida. Porque a maneira mais correta era saber que, não, o meu avô foi buscar em Nhembana onde, em Gaza onde, na Beira onde, em Nampula onde, foi buscar no Malawi aonde, em Tanzânia aonde. Mas como eles morrem sem deixar esses segredos, que fomos no sítio X, é aí onde que fica esta complicação. Então, de uma forma geral, quer-me dizer que marido da noite, se a pessoa não conhece o local onde foi buscado, não tem tratamento. Você não tem cura, tem tratamento. Tem isso, yeah. Não tem cura. Se você tem marido da noite, ou esposa da noite, está condenado ou está condenada a ter uma vida difícil. A ter uma vida difícil. Só tens que ser uma pessoa que já és um bocadinho ciente, que já sabes que não, conseguis controlar os teus sonhos. Que agora que eu fiz o tratamento, agora já não aparece muito nos sonhos. Está a ver? Quando volta de novo, então a pessoa volta de novo ao sítio onde que foi, trata de novo para aquela coisa indo afastar. Okay. E os sonhos molhados na juventude? Os rapazes, naquela idade dos 11, na adolescência, dizia, naquela idade dos 11, 12 anos, temos tendência a acordar com sonhos molhados e tal. Estaria ligado a isso? Sim, isso está ligado a isso. Sim. Isso está ligado em 2 questões. O mau espírito, como transforma-se em homem, transforma-se em mulher. Então, para os rapazes, ele transforma-se em mulher. Então, eles já veem, os rapazes, por exemplo, gostam de ver as miúdas aí das novelas, o que é daí dos videoclipes. Então, já o mau espírito, então, vai usar a imaginação daquelas pessoas. Então, o rapaz dorme, sonha também como se estivesse a manter relações sexuais. Ou tem situação de feiticeiros da família, feiticeiros do bairro, que são pessoas que fazem o que? Vão à noite procurar fazer a pessoa dormir com elas invisivelmente. Você sonha que, às tantas estou a transar com minha namoradinha, quando não é tua namoradinha. E são essas velhas feiticeiras que andam por aí, que elas transformam-se em menininhas na tua imaginação à noite. Ok. Nós temos ouvido muitas publicidades de igrejas, principalmente nos últimos tempos, em que os pastores, os profetas alegam que curam todo tipo de doença, inclusive marido da noite. Nelson, qual é a tua avaliação em torno disso? A minha avaliação disso é um bocadinho... É uma coisa simples. A igreja é uma coisa muito importante e muito verídica, mas de um tempo para cá as pessoas já estão a usar a igreja como uma maneira satânica, estão a fazer igrejas satânicas. Então eles fazem o seguinte: eles estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia, depois saem, vão para a Nigéria, vão para a Quênia, vão para a Tanzânia fazer pacto com o diabo lá,
e vêm para cá, abrem uma igreja. Mas por que vão para esses países? É que em Moçambique não tem um diabo que possa... Lá eles julgam-se que os diabos de lá são mais fortes. Ok. Então é por isso que eles, como também já têm espíritos satânicos, sempre a tendência é de ir para esses sítios que eles acham que sempre vai ser melhor para eles. Então eles fazem o quê? Eles usam o nome de Deus, o nome de Jesus, mas que eles invocam o seu demônio que eles usam. E esse demônio acaba matando o espírito, o marido espiritual? Não matam o marido espiritual. Eles dizem que matam o marido espiritual, mas não morre. O que eles conseguem fazer? Eles fazem o seguinte. Eles estão na igreja, eles sabem que esta pessoa manifesta demônios. Então, eles fazem da tua manifestação de demônios. Então, tu como estás preocupado, então o demônio manifesta-se. Então, tu já ficas o refém de que sempre vais à igreja para te tirarem os... Durante a conversa nós falamos de muita coisa, incluindo pactos. Concorda que as pessoas fazem pactos com o diabo para enriquecimento e entre outras coisas? O pacto, isso é uma coisa que já vem desde os nossos trisavós, quatravós, porque eles às vezes faziam um pacto para só ter força de capinarem na machamba, não ficar cansado. Ok. Nelson, muito obrigado. Eu peço para guardar o seu fio de pensamento, porque essa conversa será feita ou irá ser gravada para passar no mês de fevereiro. Fique ligado, partilhe os nossos vídeos, porque esse é o nosso ganho. E subscreva o nosso canal. Muito obrigado por nos assistir. Um abraço. Fique bem.